alunos, sejam bem-vindos ao nosso Contraturno Digital, nossa primeira aula de História. Eu sou a professora Isabel Saraiva e estou aqui para falar sobre a Europa no século XX, mais especificamente sobre o contexto europeu que vai anteceder a Primeira Guerra Mundial. E é por isso que o tema da nossa aula é A Primeira Guerra, a mãe de todas as guerras, está on ou quase. E nós vamos falar justamente sobre os antecedentes e causas da Primeira Guerra Mundial. Para isso, a gente vai dar uma voltinha aqui na Europa do século XX e a gente vai ver que esse momento é um momento de grandes novidades. A gente tem aí o motor a vapor, o motor elétrico, o telefone, o cinema e várias outras novidades, inclusive o nosso personagem que vai entrar agora aqui, vai estar com a gente, o primeiro automóvel do mundo. E como vocês podem imaginar, tudo isso vai causar uma grande revolução na comunicação, nos transportes. A Europa vai estar muito animada. Professora, mas isso não é bom? Isso é ótimo! Todas as novidades que hoje são tão comuns para a gente, né? Naquele momento estavam causando aí um frenesi na Europa, mas estavam também acirrando antigas disputas. Que disputas eram essas? Todas as inovações que nós citamos agora há pouco fazem parte do contexto da chamada Segunda Revolução Industrial, que é um desdobramento da primeira, e nesse momento a gente vai ter o protagonismo de outros países que não estão na Europa, como por exemplo os Estados Unidos e o Japão. E como é de se imaginar, grandes avanços tecnológicos, nunca se produziu tanto em tão pouco tempo. Nós estamos aí falando de uma revolução, a forma de se produzir as mercadorias, de se transportar essas mercadorias, de se comunicar, estava diferente. As pessoas estavam vendo um novo mundo surgir. Só que essa grande produção vai levar à necessidade de grandes mercados consumidores. E é aí que entra a chamada partilha da África e da Ásia. Na nossa imagem, a gente tem uma representação da partilha da Ásia, a China desesperada. Porque essa partilha se deu aí a partir dessas grandes potências industrializadas, Estados Unidos, Japão, Inglaterra, França, Rússia, buscando esses mercados consumidores de maneira violenta, tomando conta de territórios que não pertenciam a eles. E a gente vai ver também que quando isso não ocorria de maneira violenta, a gente tinha um controle sobre os governos locais. Tudo isso justificado a partir da grande missão civilizatória que a Europa possuía, de levar aí os seus grandes avanços para outros continentes. Mas a gente sabe que isso tudo estava aí envolvendo interesses econômicos. A Europa buscava, na verdade, o lucro, não é mesmo? Só que a gente está vendo aqui também que tudo isso trouxe aí um grande otimismo, um otimismo burguês, que a gente vai ver na França, no período da chamada Belle Époque. Muito bem, o que é a Belle Époque? O que é essa bela época? Nada mais é do que a França vivenciando essa efervescência cultural nos cabarés, que não tem nada a ver com o palavrão que se tornou aqui no nosso país, com os intelectuais, com os artistas. Todas essas inovações tecnológicas, esses avanços financeiros vão trazer uma onda de otimismo e a França acaba se tornando a grande representação desse momento de alegria e de otimismo, como a gente vê aqui nas nossas dançarinas de cancan. A professora de história de vocês, como dançarina, é uma ótima professora de história. Mas bem, como a gente está falando aqui de guerra, vocês devem imaginar que nem tudo é alegria, nem tudo são flores. Velhas disputas, como eu já falei, vão ser acirradas por essa busca por novos mercados consumidores e a gente vai ter aí a Primeira Guerra Mundial, a mãe de todas as guerras, nascendo, surgindo a partir desse contexto de Segunda Revolução Industrial, de busca por novos mercados consumidores.
É isso mesmo, gente. Nós estamos falando de vários conflitos que ocorrem dentro do território europeu e nós trouxemos 3 exemplos aqui: o revanchismo francês, o pan-germanismo e o pan-eslavismo. Como é que isso demonstra que essa Europa está em conflito? A gente vai falar primeiro do revanchismo francês. Temos aqui esta briga épica entre França e Alemanha. Como é que isso ocorre? A declaração de independência da Alemanha ocorre dentro do Palácio de Versalhes, um dos grandes símbolos franceses. Nós vamos ter aí um conflito entre França e Alemanha. A Alemanha é a grande vitoriosa e, a partir de então, ela declara aí a sua independência e toma territórios que pertenciam à França, como a Alsácia e a Lorena. É claro que isso vai ser visto pelos franceses como uma grande humilhação e vai gerar esse sentimento de revanche. Nós estamos falando aqui, senhores, de Flamengo e Vasco, é muita rivalidade. E temos ainda a questão do nacionalismo, representado aqui pelo pan-germanismo e pelo pan-eslavismo. Nós vamos ter povos que têm origem em comum, que falam a mesma língua, que professam a mesma religião, que estão em territórios diferentes e dominados por povos que não compartilham da sua cultura. Então a gente vai ter aí um nacionalismo alimentado para que esses povos tenham a ideia de se tornar uma grande nação. E no pan-germanismo nós temos os povos de origem germânica apadrinhados pela Alemanha. Por trás disso que a gente tem é um grande interesse de expansão territorial. Temos também aqui o pan-eslavismo, por sua vez apadrinhado pela Rússia, e nele nós temos os povos de origem eslava, querendo aí formar uma grande nação. Todo esse nacionalismo exacerbado é alimentado pelas grandes potências que visam aí com ele se expandir territorialmente e também, no caso de um conflito que está iminente, meus caros, aqui, ter soldados. Precisam desses alistamentos para garantir aí um exército vitorioso. E nesse momento em que eles estão aí declarando uma paz, eles estão se armando até os dentes. É por isso que esse período vai ficar conhecido como o período da paz armada. E a partir dessa grande produção de armas, nós vamos ter também aí a formação de alianças, como estão aparecendo aqui para vocês. Temos a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, mas calma, a gente vai já ver quem está em cada uma delas, mas eu preciso colocar para vocês que a professora Isabel também é boa de trava-línguas. Vamos lá. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Uhul! Consegui, nem errei! Isso mesmo! Eles vão se aproveitar de vários conflitos que ocorrem dentro do território para dizer assim: ei, parça, se der uma confusão, se der rolo, eu tô contigo e não abro. E nisso eles vão buscando o quê? Se fortalecer. Porque, meus caros, o conflito é iminente. Eles querem a guerra, eles desejam a guerra, porque eles querem mostrar a sua supremacia bélica, querem mostrar que estão mais armados, que são potências mais eficientes na produção de armas e querem sacramentar a posse dos territórios. Expansão territorial é tudo. Lembrem-se disso, porque eles precisam, dentro do contexto da segunda revolução industrial, ter fornecedores de matéria-prima barata e grandes mercados consumidores para a sua enorme produção de mercadorias. Agora sim a gente vai ver quem está dentro de cada aliança dessa. Vamos ver quem está coordenando. Na Tríplice Aliança nós temos a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Itália que é também conhecida como a Grande Vira-Casaca, porque em um determinado momento ela vai mudar de lado.
E do outro lado, como grandes opositores aí, nós vamos ter a Tríplice Entente. Quem encabeça a Tríplice Entente? Inglaterra, França e Rússia. Inglaterra e Alemanha, que estão aí em lados opostos do conflito, têm grandes interesses comerciais em jogo. A indústria inglesa rivaliza bastante com a indústria alemã. E, além disso, temos outros conflitos aí ligados a esse nacionalismo que é exacerbado nesse momento propositadamente para gerar esse clima de conflito, porque eles precisam aí de soldados, né, para compor os seus exércitos. Então, é preciso despertar nas pessoas essa ideia de amor pela pátria, essa ideia de amor pela nação. Então, a gente está vendo aqui vários pontos que são fundamentais para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Segunda Revolução Industrial, temos aí a questão da paz armada, a política de alianças, certo? Esses estão aí entre os grandes fatores desse conflito que vai chocar o mundo, porque a partir do momento que a indústria se volta para a morte, ela faz isso com grande maestria. E aí o mundo vai sofrer as consequências, inclusive nos dias atuais, meus caros. E agora a gente vai colocar o nosso conhecimento em prática através do nosso Aplicando. Vamos lá? Pierre A. Renoir, artista francês, ao realizar o seu trabalho Baile no Moulin de la Galette, oui, 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 meu francês está bom, em 1876, registrou a alegria, otimismo e a intensa movimentação em Paris, no final do século XIX, a Belle Époque. Esse período, marcado por um intenso progresso científico e tecnológico que, de forma acelerada, apontava para um período de prosperidade e paz. Todavia, sob a aparente tranquilidade e segurança desse cenário, desenrolaram-se inúmeros fatores de insatisfação que acabaram por levar à Grande Guerra de 1914. A respeito dos precedentes que levaram ao conflito mundial, marque a alternativa correta. Letra A. A Alemanha, para combater a concorrência comercial, adotou uma política de expansão pelo uso da força militar, fechando-se perante qualquer solução diplomática. Letra B. Apesar de persistirem antigas rugas entre Alemanha e França, esses países se aliaram junto com a Rússia em 1907, formando a Tríplice Entente. Letra C. Entre os anos de 1870 a 1914, várias nações europeias se dedicaram em fortalecer o exército, marinha e adotar o serviço militar obrigatório. Esse período de corrida armamentista e ausência de guerras ficou conhecido como paz armada. Letra D. Na disputa por mercados consumidores, os europeus respeitaram as culturas dos povos dominados, alimentando o sentimento cívico e patriótico nas regiões sob o domínio estrangeiro. Letra E. Desde o início, a Itália se posicionou ao lado da Tríplice Entente em função das promessas territoriais que recebeu e da longa parceria comercial com a França e também com a Inglaterra. Sei que vocês, atentos à aula, jamais vão errar essa questão. E já sabem qual é o nosso gabarito. Vamos lá? Então, a respeito dos precedentes que levaram ao conflito mundial, marque a alternativa correta. E a nossa alternativa correta é... No clima francês, oui, 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 vamos lá. Letra C. Entre
Entre os anos de 1870 a 1914, várias nações europeias se dedicaram em fortalecer o exército, marinha e adotar o serviço militar obrigatório. Esse período de corrida armamentista e ausência de guerras ficou conhecido como paz armada. Muito bem, agora é o momento da gente partir para as considerações finais. Nós acompanhamos algumas causas da Primeira Guerra Mundial. É interessante lembrar que ela só recebe esse nome após a eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939. Até então ela era conhecida como a Grande Guerra. E entre os fatores que a gente viu por aqui nas nossas aulas, nós temos aí a Segunda Revolução Industrial, que levou à partilha da África e da Ásia, e todo um contexto que levou à formação da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente após o período chamado aí de Paz Armada, ou melhor falando, no mesmo momento, né, da Paz Armada, nós temos a formação de alianças, onde os países declaravam que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Olha aí, mais uma vez, o trava-línguas completo aqui. Então, meus caros, foi um prazer enorme estar com vocês. Espero encontrá-los em uma próxima oportunidade. Até lá!